Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de culinária turca. Eu sou o chefe Gabriel Lourenço e na verdade não é uma aula de culinária turca. A ideia dessa aula é de passar 3 pratos bem tradicionais de lá para você poder fazer um menu em casa e chamar menu da Turquia. Logo, logo estão vindo especialistas em cada uma das culinárias, inclusive em várias culinárias do Oriente, de toda essa região riquíssima, e aí você vai poder se aprofundar mais ainda na história e na cultura. Essa é a Sal a Gosto. A gente gosta de te falar muito mais do que receita para você entender toda a complexidade daquele prato e poder criar os seus. Então, aqui no começo vale a pena a gente falar, como sempre na Sal a Gosto, os 4 pilares que fazem parte de uma receita ou da criação de um prato. O primeiro é a própria receita em si, quando a gente vê a quantidade de ingredientes e o modo de preparo. Isso você tem em todo lugar e a gente entrega as receitas que, bem importante lembrar, nós testamos todas, então você consegue ter exatamente o resultado se seguir o nosso passo a passo. Mas pensa só comigo, receita é 25%, é 1/4 de um prato. E muita gente pensa, nossa, mas se eu sei a receita, eu sei fazer o prato. Você sabe como um robô fazer aquele prato. Se você dominar as outras 3 partes de um prato, você consegue cozinhar como um chefe. E aí você precisa dominar então cultura, né? Ou melhor, vamos falar de outro índice parecido com esse, que é a história. História é de onde esse prato veio, onde ele nasceu, ou onde primeiramente ele começou a ser feito, ou quais lugares. Como ele era feito, em que circunstância e que fase do mundo esse prato era feito, porque aí você entende como ele foi criado. A terceira coisa que você tem que pensar numa receita é a cultura. O que é isso? É muito parecido com o primeiro? Na verdade, quase, mas é o que esse prato sofreu com a mudança cultural do ser humano ao longo dos anos. Vou te dar um exemplo bem prático. O sushi que você come com Nutella, morango e banana flambada não existe no Japão. Mas algo parecido com ele existe, o original sushi. Então a gente entende que ele nasceu lá em certas circunstâncias, com toda uma história muito bonita. Quando ele chega em alguma região, resolvem modificar esse prato. Isso é a cultura aplicada no prato. E por último, tão importante quanto os outros itens, é a técnica. Então você saber selar, saber refogar, saber suar, saber assar, saber picar, técnica gastronômica. E é isso que a Sal a Gosto faz aqui com você. Então é muito bacana porque essa aula não é uma aula de história turca, mas a gente não se conteve, puxou algumas referências muito legais que a gente tem aqui e a gente quis tirar cada prato de uma referência porque tem muita gente especialista nessas culinárias, principalmente essas culinárias que são consideradas as primeiras do mundo, né, ou as mais antigas por toda a evolução do ser humano. Então você vai ter em cada uma das receitas aí no material em PDF que está aqui anexo uma história contando um pouco dela e falando alguma curiosidade dessa receita. Indo diretamente para a Turquia, nós vamos falar de um país que, pela sua região geográfica, sofre 2 influências muito grandes, Ásia e Europa Oriental, né? O leste europeu, ou como você preferir chamar. Então mistura-se essas 2 culturas. Em algum momento? Não! Pensa que a culinária árabe, a culinária grega, a egípcia, ela é muito antiga, né? Toda essa região, muito antiga. Então tem adaptações que o ser humano veio fazendo, animais que ele veio dominando a cultivar, cereais, frutas, preparos, iogurtes. Tem uma aula muito legal que a gente faz um menu árabe, que a gente faz uma coalhada e a gente conta a história de como nasceu as coalhadas ou como nasceu os queijos, né, que eles transportavam no estômago do animal e aquela enzima acabava transformando o leite e eles nem tinham ideia do que era o enzima. Então é muito bacana porque não é uma técnica desenvolvida propositalmente, é uma técnica de sobrevivência, uma técnica de evolução que criou os pratos que a gente conhece hoje. Beleza? Feita essa introdução, já estou de olho no meu mise en place bem bonito aqui. Nós vamos fazer 3 pratos clássicos então. Nós vamos começar pela moussaka. A moussaka, ela é uma variação de uma berinjela. Você pode ver que a gente coloca no material que dependendo da região que ela vem, ela muda. Ela pode, por exemplo, mais para a Arábia, virar uma salada, tipo uma caponata italiana, mais fria. Ela pode ser parecida com todo um refogado de legumes, só gratinado no forno, ou ela pode ser montada em camadas também, como é essa versão que a gente está te apresentando. E ainda tem essas divisões dos cozinheiros, que acreditam que tem que cebola, o outro acha que não pode cebola. Em algumas regiões se usa muita erva fresca, em outras muita especiaria seca. Isso também variava muito da época do ano. Pensa numa região muito quente, ok, conseguia ter toda a erva o ano inteiro, ou pelo menos grande parte dele.
Agora, se você pensar numa região muito fria, no inverno não tinha como usar erva fresca, estava tudo seco, congelado, né? Então utilizava-se ou as ervas que eu tinha seco ou as especiarias. Então, é muito bacana ver isso. Ah, Gabi, é por isso que prato de inverno tem muita especiaria? Olha, pode ter sido uma opção do cozinheiro, mas na história lá atrás, muito provavelmente era. O que tinha disponível no inverno eram coisas secas. Então é muito legal isso. Tem vários preparos da moussaka que eu vou passar para vocês aqui hoje, tá? Tem a batata, tem a berinjela, eu vou mostrar umas dicas muito legais para você usar em outros pratos. Tem o molho de tomate que depois vai agregar com a carne e o molho branco que eu já peguei pronto. A gente está cansado de passar molho branco para você. Em muitas aulas que você vê aqui da plataforma vai ter o molho branco. Então ele é muito fácil de fazer, o bechamel você consegue utilizar tranquilamente. O que eu vou começar a fazer em paralelo? Eu vou tanto fazer o molho de tomate quanto deixar a carne já refogada. Mas antes disso, tem um elemento que demanda mais tempo. E isso é muito bacana você pensar na hora de cozinhar. O que demanda mais tempo eu começo por ele. E aí vou fazendo os outros processos. Parece óbvio, mas muita gente se perde aí. Ó, batata descascada. Eu vou pegar a batata, eu vou tirar só um pedacinho aqui de baixo para ela ficar mais estável e garantir a segurança dos meus dedos. Depois eu vou fazer finas camadas. Pô, Gabi, eu ainda não sei cortar assim. Então você vai lá na aula de culinária básica, lá no módulo de básico, vê a aula de facas de cortes e começa a praticar. Ó, de novo, tira uma tampinha ali embaixo, que já serve como uma fatia e vai fatiando. Ah, Gabi, mas eu tenho aqueles aparelhos de fatiar. Show de bola, se você se sente mais confortável, manda bala. Quão fina tem que ser a fatia? A mesma espessura da berinjela. Pensando que a berinjela vai murchar mais que a batata, mas que no final elas vão ficar de sabor equilibradas. Então, eu já sabendo como eu cortei minha berinjela, que eu já vou mostrar para vocês, eu corto minha batata desta maneira. Uma assadeira, dou uma espalhada aqui de azeite, vou colocá-las aqui. E aqui tem muitas técnicas, pessoal. Eu vou cair naquela história de novo que eu falo para vocês da feijoada, né? Tem regra, tem receita fixa, oficial, né? Seta da feijoada, tem variações. Então aqui a moussaka ela varia muito. Uma dica que eu dou na receita para vocês é vocês colocarem o molho de tomate em cima dessas batatas e já dourar ela com molho de tomate em cima. Fica legal também. Mas eu gosto de passá-las no forno assim ainda, porque elas ficam meio que uma batata frita no meio. E tem muitas versões de moussaka feitas de batata frita. Então hoje eu não vou colocar o molho de tomate aqui, mas se você quiser se espalhar um pouco, pode colocar. Lembra que quando a gente coloca o molho de tomate, ele acaba queimando um pouquinho no forno. Um queimadinho bom, tá? Não um queimado ruim. Mas ele vai acabar formando uma caramelização maior. Forno meu tá 250 graus, o mais forte possível. Eu vou deixar enquanto a gente faz os outros preparos. Batatas no forno, vamos começar em paralelo os dois preparos. Aqui eu já está meio aquecido e aqui eu vou deixar aquecendo a nossa panela. Molhinho de tomate clássico, onde a gente indica para você a utilização de passata, mas você pode facilmente utilizar o seu tomate maduro, sem pele, sem semente batido. Para quem não conhece a passata, a gente também fala em bastante aula. Mas a passata é o tomate sem pele e sem semente, já batido, que vem de pronto. Olha que legal isso aqui, ó. Manteiga, fumacinha para a manteiga ficar amendoada. Ó, eu faço de propósito essa questão quente, ó. Manteiga escureceu, não é manteiga queimada, amendoada. Antes que ela queime, a gente entra com a carne. E aqui nós estamos falando de uma carne com 10 vezes mais sabor do que uma carne moída refogada normal. Olha a cor disso aqui. Quer ver? Olha isso. E você já está pensando, cara, eu faço minhas carnes moídas em casa.
e ela fica branca, pálida, parece que ela tem anemia. A sua nem refogou e tá escura. Gostou, né? Essa aqui eu sei que você vai levar pra vida. Salzinho. Pimenta. E aqui a gente vai começar então. Ó, cebola. É bem ceboludo, tá? Esse molho. Ceboludo é ótimo. A cebola tem que estar presente. Você vai ver que em algumas variações dessa receita, a cebola inclusive está em camadas junto. Camada de berinjela, batata e camada de cebola. Então aqui a gente preferiu colocar a cebola dentro do molho. Junto da cebola, só colocar um pouquinho mais de azeite aqui, eu vou colocar um pimentãozinho verde, que você pode, como a gente coloca aí, refogar antes ou junto com a cebola. Total escolha sua. Ah, Gabi, mas eu não gosto de pimentão verde, me faz mal. Usa, tá tranquilo, não precisa. Olha essa carne, hein? Demais. Eu vou desligar a nossa carne. Vou deixar nossa cebola e pimentões aqui refogando. E daqui a pouco a gente coloca o tomate e os outros elementos para eles, tá? Muito comum, não só na Turquia, mas nesses países todos dessa região árabe, da região do oeste asiático e do leste europeu, a utilização, então, como eu disse, de especiarias. Aqui nós vamos colocar no molho cravo e canela em pó. Se você quiser colocar noz moscada em pó também, pode colocar cardamomo, enfim, as especiarias que você gosta, pimenta rosa, pimenta preta, para deixar ele bem rico, bem aromático. Enquanto os bichinhos refogam, isso aqui você vai adorar. Berinjela fatiada. Tá, Gabi, até aí não tem nada demais. Olha que legal isso. Se você olhar de perto, você vai ver que ela tá cheia de água, ó. Por que que eu coloquei essa água aqui? Eu não coloquei essa água aqui. Eu tirei essa água da berinjela, ó. Isso é um grande segredo de cozinha, não só da culinária turca, tá? Isso serve para toda a cozinha clássica. Isso aqui é o que a gente chama de tirar o amargor da berinjela. Olha quanta água saiu. Tem gente que acha que a berinjela tem um amargor e realmente ela tem. Mas se você acha demasiado, você pode fazer isso aqui. Tirar esse amargor dela. Se você achar que está em excesso, inclusive você pode passar água. Eu estou passando um papel limpo. Então aqui a ideia não é desidratar, não teria problema você passar água nela para tirar o excesso de sal. Mas não precisa pôr muito, tá? É uma polvilhadinha, eu já vou te mostrar aqui como é que a gente faz. Vou colocar a carne para cá. Deixa eu ligar o fogão. Enquanto a nossa frigideira aquece e a nossa berinjela está aqui, nós vamos dar sequência no molho. Ó, repara aqui nessa câmera. Cebola e pimentão cozinhando. A gente entra com o tomate batido. Vamos aproveitar tudo que tem na tigelinha aqui. Olha que legal. E aqui nós vamos colocar então um pouquinho de canela, cravo, mel, que vai muito bem nesse caso. Então o mel traz esse agridoce, e a pimenta preta. Eu optei por esses três aromáticos. Um pouco de sal. E você pode escolher os seus outros aromáticos como preferir.
Bom, o cheiro disso aqui já fica absurdo, uma delícia. Visto as nossas berinjelas, vou deixá-las aqui e vou te mostrar como é que eu fiz. Vou pegar aqui, embora não tenha mistério nenhum. Uma dica bacana é faca de pão. Berinjela pode, com o tempo, gastar o fio da sua faca. Faca de pão é mais resistente. Aqui eu já estou com uma ponta da berinjela, mas é bacana ter essas pontinhas para você montar a sua assadeira depois. E aí você faz as fatias assim, certo? Já vou tirar as minhas aqui e vou te mostrar. Quanto tempo para sair toda essa água? Meia hora. Já saiu, uma horinha. Deixa eu voltar aqui então. Ó, bem didático para você ver. Essas já perderam o líquido. Essas aqui foi as que a gente fatiou agora. Eu vou colocar sal. É só uma polvilhadinha, ó. Então não é fazer uma salmoura, não é empanar no sal, nada disso. Polvilhou. Olha a quantidade de água que essas berinjelas perderam antes. Espetáculo, né? Nosso molho lindo, cozinhando. Nossa frigideira já está aquecida e nós vamos refogar levemente as nossas berinjelas. Deixa eu ver como é que estão as batatas aqui no forno. Espetaculares, já estão prontas. Ó. Como batatas fritas. Tá aí já mais uma dica para você. Quer fazer batata frita sem fritar, em imersão? Faz assim. Vou deixar o material aqui para vocês acompanharem. Batatinha tá boa, viu? Só uma grelhadinha de leve nas nossas berinjelas. Lembrando, na berinjela eu não vou colocar então sal, né? Afinal ela já tinha o sal dela. Aqui você não precisa fazer um molho muito longo. Você vai ver que rapidamente esse molho fica pronto. Essa acidez equilibra. E outra, esse molho não fica tão ácido devido à presença do mel, das especiarias. Ele acaba ficando com a sensação de menos ácido. Então você não precisa cozinhá-lo por muito tempo. Vamos retirar nossas berinjelas aqui. Colocar de lado. Para a gente poder refogar as outras. Pego as restantes. Beleza? E aqui a gente pode começar a montar nossa moussaka. Antes eu quero ver uma coisa, eu quero ver como está de especiaria esse molho. Tá legal, não precisa mais. E ó o que a gente vai fazer, ó. Molho na carne. Ah, Gabi, por que você já não cozinhou o molho e a carne junto? Porque se você quiser fazer essa versão aí, onde você coloca molho em cima da batata para ir pro forno, ele não pode ter a carne, né? Mas tem que pegar esse molho pronto para colocar na batata. E aí só depois misturar ele com a carne. Olha isso aqui. Já dá pra pôr no meio do pão e sair comendo, né? Solto as batatas e começo então montando uma camada de batata aqui. Na verdade eu vou mostrar uma dica para vocês, ó. Vou mostrar a dica bala antes. Essa dica vocês vão gostar também. Para ficar mais fácil depois para você servir a galera, pega um pouquinho do molho branco e espalha no fundo. Teoricamente na moussaka o molho branco vai só em cima. Mas se você
espalhar aqui embaixo, fica mais fácil para tirar ela e servir para os seus convidados. A cada duas que você monta, você rouba uma, porque a graça da batata frita tá aí, né? Montou a camada, agora é só alternar. Batata, berinjela. Você tá pensando, pô, Gabi, não tem como isso aí ficar ruim, né? Não. É bom pra caramba. Mais essa aqui, depois a gente começa mais isso. Beleza? Molho. Mais ou menos metade. Então aqui não precisa de muitas camadas, tá? Duas de cada tá bacana. Batata, berinjela e molho. De novo, batata, berinjela e molho. Restante do molho. Eu acho que você já está com o papelzinho na mão aí, fazendo a lista do mercado, né? Já pensando, vou fazer essa parada na próxima refeição que eu fizer. Se você está com dúvida da lista do mercado, tem uma aula aí de compras no mercado para te ajudar. E aí sim, nós vamos pegar o molho branco. Só uma espalhada, é legal que ele vai se misturar aqui com um pouco do molho vermelho, vai dar uma rajadinha. Eita, nós. Fogo alto, mas não tão alto quanto você estava fritando as batatas, senão ele vai dourar muito antes. Aqui segue a mesma ideia da lasanha, que é, se tiver gelada, ou se tiver montado isso um dia antes, 2 dias antes, ou até mesmo estiver congelada, não é o que eu te aconselho, tá? A lasanha sim, mas essa não. Você vai ter que primeiro deixar no forno médio até aquecer bem, começar a borbulhar, e só depois que começar a borbulhar você coloca no forno alto para gratinar. Se ela acabou de ser feita, como é o nosso caso, e tá tudo quente, dá para ir com o forno alto direto, porque ele já vai borbulhar e gratinar, certo? Deixa eu já tirar esse aqui daqui também. E agora nós vamos para o menemen. Menemen, na verdade, como nós colocamos aí, é uma mistura entre uma frittata italiana, uma tortilha, um omelete ou um ovo frito turbinado. Esse é um dos elementos principais de um café da manhã. Inclusive, a gente coloca aí no material para você uma curiosidade bem legal sobre essa questão do café. Então, uma palavra que significaria café da manhã é aquilo que vem antes do café, porque na Turquia é normal se tomar o café no final da refeição ou do café da manhã. E principalmente chás. A gente poderia ter uma infinidade de chás aqui. Os chás são muito famosos na Turquia, naqueles copinhos específicos no formato deles. Mas aqui é uma versão de tirar o chapéu de omelete, vamos dizer assim. Vou pegar mais alguns tomatinhos. Estou fazendo uma versão reduzida desse prato. Vou ligar o fogo aqui. Basicamente o que a gente tem que fazer é com óleo vegetal, ou você pode utilizar azeite de oliva. É muito comum o consumo das azeitonas na Turquia. Então você escolhe o que você prefere utilizar. Não precisa ser o tomate pequeno, como eu estou utilizando esse aqui. É que esse estava muito bonito. Estava inclusive muito maduro, como eu queria. E eu acabei então optando. Você pode utilizar um tomate comum, picado, como eu estou picando aqui, em pedacinhos, em cubinhos. Faça primeiro as tiras e depois
Dá uma triturada nele assim. Ah, Gabi, eu preciso tirar a semente e a pele? Neste caso não, mas repara que depois na hora de refogar não pode ter mais a água do tomate. Então quando ele colocar a água rapidamente seca e só depois a gente pode colocar o ovo. Aqui a variação é infinita, você quer colocar 2 cores de pimentão, quer tirar a cebola, quer colocar um toquezinho de alho. Ah, eu adoro, fica muito bom aqui um toque de alho. Você pode colocar também. Então enquanto o óleo começa a aquecer, eu vou dar uma caprichada na cebola. E nos pimentões. Pimentão verde, né? Nosso ovo a gente já vai temperar com sal. Se quiser colocar um pouquinho de sal para essa galera aqui, também pode. Pimenta eu vou colocar direto aqui. Eu gosto muito nesse prato um toquezinho só da canela em pó. Pouca coisa, mas fica bem legal. Enquanto isso vai batendo o ovo, como eu falei, eu estou fazendo uma versão de um ovo só, fazendo 1/3 aí da receita. Mas você sempre vai se parametrizar pela sua frigideira. Então se daqui a pouco você vê que sua frigideira é muito grande para um ovo, pode colocar 2. Pensa o aroma disso aqui, pimentão, cebola, canela. E pimenta. É demais, né? Enquanto isso eu vou falando da última receita para você. Daqui a pouco você está pensando, tá, mas isso não é necessariamente uma sobremesa, isso é um doce que eu já vi em muitos lugares. Ou é muito legal porque a plataforma nos conecta com pessoas do Brasil inteiro e alguns assinantes que a gente tem até de outros países, né? Temos 2 assinantes da Turquia, brasileiros que moram lá. Temos Portugal, Itália, Estados Unidos, México, Austrália. E é muito bacana porque aí que entra aquele fator cultural que eu disse, né? E a gente sempre percebe, pô, Gabi, aqui eu comi o mesmo prato feito assim. Aqui eu fui num cara super tradicional e ele fazia assado. E é só você fazer uma comparação simples. Pega um italiano, por exemplo, ou vários italianos que estão cozinhando em vários países do mundo. Pede para todos fazer uma carbonara. Elas vão ser muito parecidas, mas cada um vai ter uma técnica diferente, um queijo que ele só acha lá, que ele não acha o italiano, né? Uma massa que ele fez. Então a adaptação cultural de um prato é muito legal. E aí onde eu quero chegar é que o Brasil só já é um continente. Então talvez na sua infância, assim como eu, você se deparou com esses doces. Depende da colonização da sua região. Ou nunca tinha visto. Mas o doce que a gente vai fazer de sobremesa é um clássico. Inclusive ele está no filme As Crônicas de Nárnia, né? Tem um momento do suborno ali com os doces. E são esses os doces que são utilizados. É o antecessor da jujuba, é uma goma que não é feita com gelatina, mas é feita com amido de milho. Esse é o grande resumo, já vamos mostrar como a gente faz. Refogada a cebola e o pimentão. A gente pega o tomate. Enquanto isso eu vou organizar a nossa bancada, como sempre. Então, aqui é quando a gente fala, ali na receita, refoga depois de entrar o tomate até secar a água dele, aquilo que eu comentei antes. E aí olha o que nós vamos fazer, nós vamos ajeitar tudo bem legal, eu vou mostrar para vocês. Pega o ovo batido,
Joga por tudo. Deixa o ovo descer. E aqui ele vai cozinhar. Muito normal se fazer isso numa panelinha de ferro mesmo, uma frigideira de ferro, e servir pronto dentro da frigideira de ferro. Bem tranquilo. Eu vou simular aqui para vocês, vou colocar em cima de um pratinho. Então, se vocês têm uma frigideira bonitinha, uma frigideira decorada, vocês podem servir direto em cima. Ou tira e coloca num prato. Vou tirar a nossa moussaka, que já está pronta, já vou levar aí para vocês. Deixa eu desligar aqui. Olhem isso aqui. Olha. Que maravilha. Esse gosto, essa especiaria. Estamos falando aqui de uma lasanha zero glúten. Por isso que eu sempre falo, não ficar preso nos módulos. Só o módulo funcional não tem glúten. Não, você vai encontrar um monte de receitas sem glúten pela plataforma. Tá aqui o exemplo de uma lasanha sem glúten. Não vou dizer sem carbo porque tem batata, né? Tem molho branco. Se você quiser fazer ela 100% sem glúten, molho branco, você espeça com amido, ao invés de espessar então com a farinha. E aqui, olha que fritada bonita. Que cena, hein? Para esse prato, basicamente a nossa goma vai ser uma calda. Então a gente tem que começar com uma calda de água e açúcar. 1:2. O que é uma calda de 1:2? Literalmente, 2 partes de açúcar, 1 parte de água. Ou como está aí na receita, 1 kg de açúcar, 500 ml de água. Meio litro. Mexeu, nós vamos esperar isso aqui ficar transparente. Quando ficar transparente, um pouquinho mais textura de xarope, a gente vai dar sequência. O elemento que nós vamos utilizar para fazer a textura de goma é o amido. Então, aquela marca famosa, né, a maisena, mas aqui conhecido como amido de milho. Dissolve ele um pouco em água. A água que você vê ali na receita, 25 ml que está escrito, é justamente para dissolver o amido, tá? Se você precisar de um pouco mais, usa, não tem problema, o importante é dissolver. Se você não dissolver o amido, ele vai entrar na receita e ele vai encaroçar. Então dissolve ele aqui. Só isso. E deixa ele paradinho. O que vai acontecer? Ele parado, ele vai sedimentar. E aí na hora de usar, você vai mexer de novo. Bem tranquilo. Nada mais que isso. Aqui estamos organizados. E aí valem algumas considerações da nossa receita. A nossa calda. Tudo bem. Considerações são as seguintes. Você está vendo aí cremor tártaro. O cremor tártaro é um pó que vende em lojas especializadas para confeitaria. Até alguns supermercados bem grandes vendem. Ele é um subproduto extraído da produção do vinho, ou seja, ele é uma espécie de ácido que vai ajudar a deixar esse produto mais firme, certo? Mais firme ao ponto de cortar, como a gente vai ver. Pô, Gabi, mas eu queria tanto fazer isso, eu não encontro aqui na minha cidade, eu não tô a fim de procurar, não tem outra alternativa? Tem essa alternativa que nós vamos utilizar aqui. Se ele é um ácido, você pode substituir ele parecido, tá? Obviamente não é a mesma estrutura molecular, mas você pode substituir ele parecido com mais limão. Então, se você não quiser usar o cremor de tártaro que está ali, você pode colocar o dobro de limão. Anota isso na receita ou anota aí nos seus arquivos em algum lugar. Se não usar o cremor, dobra a quantidade de limão. Ah, vai ficar muito ácido, vai ficar ruim? Não, essa acidez é muito bem-vinda num produto com bastante açúcar assim. Afinal, a gente quer equilibrar esse sabor. Esse produto, esse prato,
Ele tem uma história antiquíssima, ele tem mais de 500 anos com certeza, muito mais. Tem várias histórias ao redor dele, histórias bem bonitas, folclóricas, fantasiosas. E o fato é que ele é um doce super simples de fazer, onde a gente vai engrossar essa calda com amido e vai colocar o aromático que a gente quiser. Olha que bacana, eu vou te dar várias dicas a respeito disso. Tradicionalmente, ele é feito com água de romã ou com geleia ou calda de romã. Então, ponto 1, vamos antes ver aqui a textura e a gente já segue o baile. Ó, nossa calda já ficou mais grossa, repara, ela já está transparente e ela tem uma textura mais grossa, então é hora de entrar o limão. Coloca-se o limão. Tem versões dessa receita que substituem parte da água por suco de laranja, literalmente metade da água por suco de laranja. Testa, se você gostar, fica legal, também agrega acidez, agrega textura, sabor, um pouquinho de cor, pouca coisa, mas agrega. Pode fazer isso também. Então anota aí, substituir, caso queira, metade da água pelo mesmo volume em suco de laranja. E aqui nós vamos pegar agora o amido, ó, o amido dissolvido, vou aproveitar tudo que dá nele. Vou verter aqui dentro da calda. E vou começar a cozinhar esse amido. Se você nunca viu essa receita, você deve estar achando ela estranha. Mas ela é um clássico assim, de comer comida de rua mesmo, tá? Clássico bem comum. Como eu até brinco quando eu faço isso, que é o brigadeiro de lá, né? Porque a gente vai cozinhar aqui, ele vai ficar com uma textura stick, uma textura de cola aqui dentro, de pasta, que parece a textura do brigadeiro. E é tão comum o brigadeiro aqui quanto esse doce lá. Então a gente pode falar que é o brigadeiro. E aí nós vamos cozinhando agora isso aqui. Então voltando na saborização, o mais tradicional é pegar uma calda de romã e colocar aqui. Ponto 1, você encontra calda e xarope de romã para vender por aí. Não encontrou? Encontrou só a romã? Pega todas as sementes, extrai bem o suco dessa semente, coloca um pouco de açúcar, faz uma calda e usa essa calda de romã aqui. Beleza, você usou a natural. Terceira possibilidade, não encontrou de nenhum jeito, você pode usar qualquer outro aromático. Você pode colocar, por exemplo, que eu adoro colocar óleos essenciais. Aqui eu tenho um rosa de damasco. É uma delícia esse óleo. Então, normalmente esse prato também, além da romã, leva água de rosas. Se você não conhece, vende por aí. A água de flor de laranjeira também é típico, aquela mesma que a gente usa na aula do canoli. E que são águas aromáticas, feitas desses produtos, mas extremamente aromáticas. Só toma cuidado com essas águas, tanto a de romã, mas principalmente a de rosas e a de flor de laranjeira, para não colocar muito, isso aqui não virar um perfume, porque isso é muito forte. E não é agora que coloca também, tá? A gente tem que cozinhar isso aqui bastante, até isso aqui começar a ficar com uma cara mais de cola. Então eu gosto de trabalhar com o fouet, porque ele mexe bem. Vou deixar um fogo médio alto aqui, para me ajudar também nessa cocção. E segue o baile cozinhando. Eu vou finalizar com você. Se eu utilizar o óleo essencial ou a água de flor de laranjeira ou a de rosas, você já imagina que isso aqui não vai ter cor, porque os óleos, essas águas não têm cores. Então isso aqui vai ficar transparente. É errado? Não é errado. Você pode ter ele rosa, verde, ou com corante ou com os elementos naturais. Você pode colocar no meio dele castanhas e pistaches. O mais tradicional é você ter pistache no meio disso aqui. E depois quando corta os pistaches junto e vira uma bala de goma com pistache no meio. É super comum e bem diferente para você fazer. Olha a textura, se não lembra leite condensado. E aí esse aqui você vai chamar de brigadeiro branco sem leite. A gente está fazendo toda a modificação. Eu vou pegar o meu, depois eu vou mostrar como eu cheguei lá, mas deixa eu pegar ele aqui pra gente cortar. Ó, vou deixar aqui. O meu tá um rosinha bem radioativo, então você tá vendo que eu não usei água de rosas natural, não usei geleia de romã,
mas usei o óleo essencial. Como eu não queria branco e branco na aula, eu queria ter uma cor nele, eu coloquei um pouco de corante. Coloca um filme plástico assim, ó, para ficar mais fácil de soltar, tá? Tirar o filme, não queremos comer filmes plásticos. E aqui está a nossa bala. Não esquece aqui, ó. Ó que legal, a gente chegou onde a gente queria. Ó, repara que ele está soltando da panela. Mexe bem. Tá desligado o meu fogo. Eu vou colocar 2 gotas desse óleo, porque esse óleo é concentrado. Água de rosas. É um cheiro muito bom. Se você não sabia, rosa é uma das dezenas ou quase todas as flores comestíveis. Cuidado, tem muita flor venenosa que mata, mas a maioria, pasmem, das flores, principalmente essas nossas do dia a dia, são comestíveis. Mas não vai sair comendo flor por aí, né? Pelo amor de Deus. E depois falar que a gente falou que era comestível. Vou te dar uma dica para tabuinha não correr quando você está trabalhando com uma tábua mais de plástico. Pega uns papéis, dá uma leve umedecida, coloca aqui embaixo e a sua tábua trava. Dica bem importante. Aqui a gente tem óleo de amêndoa. Bem fácil de você encontrar. Se você não encontrar o óleo de amêndoa, tenta usar no mínimo um azeitinho de oliva, não vai usar o óleo comum, porque não é legal, né? Não vai te dar um gosto bom. Tá aqui a balinha, a gente corta e passa ela no açúcar. Então olha aqui, açúcar de confeiteiro. E aí você tá reconhecendo as balas. Ah, já vi essa bala. E eu peneiro as minhas balinhas e vou colocando aqui. Depois eu mostro para vocês certinho. Normal ela ser mais stick. E aí grudentinha. Formato, se você quiser fazer ela maior ou menor, quadrada, retangular, aí você que manda. Mas é muito legal isso. Vou tirar aqui, vou te mostrar a finalização. Fácil, né? Muito fácil de fazer. Imagino que você estava pensando que era bem mais trabalhoso. Vem com a massa aqui, despeja num recipiente com filme plástico. Depois você não solta, né? Você viu que eu puxei o filme e saiu tudo. Mas não tem problema fazer branca. Eu gosto muito da branca. Eu prefiro essas coisas que parecem mais naturais, né? Do que as que parecem muito artificiais. Ó, vou aqui para você ver melhor. Certo? Ó a textura dela. Tá? Esfriar. Talvez o passo mais importante disso aqui. Não é geladeira, não é freezer, é temperatura ambiente. A gente tem que deixar essa goma secar, essa goma virar essa textura que a gente mostrou para você. Então, deixa eu até deixar aqui do lado. Mínimo, padrão, 4 horas. Temperatura ambiente, lugar mais fresquinho se possível. Mínimo, antes de 4 horas você não vai conseguir, ela vai estar mole ainda. Ideal, de um dia para o outro, porque ele pega uma noite que geralmente tem a temperatura mais amena e estabiliza bem. Então se você quiser fazer numa noite para servir no outro almoço, ou no almoço para servir na outra janta, é o ideal. Um dia para o outro você vai ter um resultado mais satisfatório, vai ficar mais feliz. Corta, passa no açúcar e serve as balinhas. Show, né? Quer usar o cortador em gota, cortador em estrela, formatador, você que escolhe, mas pode fazer as suas balas e se divertir depois. Vamos revisar os pratos? Nossa moussaka
Tá aqui. Muito bem feita, linda, estabilizada. Só a gente cortar a fatia e ser feliz. Nosso menemen. Ó, que beleza. E as nossas balinhas também conhecidas como manjar turco ou doce turco. Tem vários nomes aqui no Brasil para isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Faz aí, marca @salaugusto@chefgabi. Vai curtindo as nossas aulas dos especialistas que estão semanalmente entrando aqui na plataforma. Dúvidas, manda para nós em qualquer comentário de aula que a gente tira para vocês. Nós estamos aqui para te ajudar e para transformar a sua vida na cozinha num ambiente muito mais feliz. Obrigadão, até a próxima!